Agora vamos falar de mercado imobiliário. A Mayara que deu um bolo na gente ontem, mas hoje está aqui. A gente gosta de comer bolo, não desse outro. Tô brincando, tá, Mayara? A Mayara hoje vai contar pra gente o que é mais vantajoso, comprar um terreno e construir, comprar um imóvel na planta ou já um pronto para morar. Boa tarde, Mayara, seja bem-vinda. Boa tarde, meninas. Você acabou de me lembrar o tema que eu fiquei tão desesperada de chegar no tempo aqui que nem o tema que eu vou falar eu lembrava. Muito obrigada por me recordar. É porque quase que teve outro bolo hoje. Ei, Mayara, prazer ter você aqui de novo. Então, vamos lá, vamos para o tema. Vou fazer aqui um mise en plie aqui para a gente lembrar o que é esse tema. Você falou nas semanas anteriores que a pandemia mudou totalmente aí a busca, o perfil do imóvel, querem imóveis maiores, o pessoal quer quintal. As pessoas estão procurando casa com espaço para a criançada brincar, para soltar o cachorro, para ficar todo mundo mais livre. Aí a gente te pergunta, é vantajoso comprar um terreno e construir a casa dos sonhos? Sim, é muito vantajoso. Os bancos hoje oferecem, inclusive, uma linha de financiamento imobiliário que é de terreno e construção, aquisição de terreno mais a construção. Só que a obra a gente tem hoje, não é nenhuma, né, não é nada escondido, a gente tem a realidade hoje do preço do material de construção, da matéria-prima, aço, vidro, tudo disparou por conta da pandemia. Quando a gente para, a gente tem essa paralisação, a gente acaba tendo uma cadeia mesmo, né, de desorganização do empreendimento, do funcionamento da obra. Então, assim, a gente acaba que percebe que obra tem que ser uma pessoa que tem um planejamento, porque a obra é muito fácil começar, gente, mas terminar é que é o problema. E a gente já viu várias vezes a pessoa ter o sonho de, às vezes, até construir pensando na família, aqui para o meu filho, aqui para minha filha, um andar para o meu, né, para cada um, e acaba não terminando de construir, aquilo ali se torna um esqueleto que não foi finalizado e vira um problema porque tem dinheiro colocado ali, né, e ao mesmo tempo aquilo não tem tanto valor no mercado, dependendo da forma como está. Então, a gente sempre instrui a gente começar a obra do contrário, sabe? Eu tenho alguns parceiros meus, um deles é um engenheiro chamado Henrique Piana, que ele consegue planilhar muito bem esse preço de obra, para que a pessoa tenha realmente noção do que ela vai gastar, porque a obra... Tô falando muito hoje, tá, gente? Hoje eu vou falar, não falei ontem, eu vou falar por 2 dias. Ali, Ai, que delícia, gente. Água. Eu cheguei desesperada, triste por causa do café. Atrasa-no aqui, mas o café eu não quero atrasar. Toma café, toma uma água e pode falar. Ai, que delícia. Mas assim, a gente quer colocar tudo do nosso sonho, do nosso jeito, mas a gente não imagina o custo que tem, né? Então, por exemplo, eu vou falar a minha realidade. Eu estou em obra na imobiliária, eu quero botar tudo de divisória de vidro. Mas você tem que pensar na instalação para segurar aquele vidro, no puxador da porta. Aí de puxador tem de 10 conto até sabe lá quanto. O céu é o limite, exatamente. E a gente vai gostar do de 10 conto? A gente não gosta, né? A gente quer um bonito, que agregue, que tenha contexto urbano mesmo. Então, a aquisição de terreno com construção, ela tem que ser pensada de maneira contrária. Mas a aquisição de terreno para investimento é um ótimo negócio, tá? E qual a dica que você daria assim, para quem quer comprar um terreno para poder construir? Olha, eu indico primeiro contratar um arquiteto, né? A pessoa tem um arquiteto para poder ali dar uma noção, contratar um bom engenheiro de obra para acompanhamento, fazer uma boa cotação dos preços do mercado. Hoje a gente até vive um problema de cotação, porque a gente tem muita coisa faltando no mercado. Então, quando já chega com preço novo, geralmente um pouquinho mais caro do que se a gente fosse comprar ali na loja e já tivesse ali naquele momento. E ter ali uma boa noção do qual caminho seguir financeiramente, porque obra você precisa de ter planejamento. E ainda que você seja a pessoa mais planejada do mundo, vai ter imprevisto. É obra, né?
Como dizem, né? Sempre, todo mundo fala isso, todo mundo que constrói fala isso, que é no acabamento que mora o diabo, né? Que está o perigo, porque acabamento é caro, precisa de muito, então às vezes você não olha ali, é só a estrutura, não é nada disso, né? Não, o acabamento é mais caro. É o que valoriza muitas das vezes, é o que diferencia. Você pegar o mesmo imóvel na mesma localização, com a mesma proposta, e o outro tiver um acabamento diferenciado em relação, né, na comparação, o acabamento ele vai levar vantagem. Então, assim, ele é o mais caro e também é o mais bonito, né? É o que a gente quer se empolgar mais. Agora, sobre os imóveis na planta, é uma boa aquisição? É melhor começar do zero, pegar e construir mesmo? Qual é a sua opinião? Imóvel na planta, gente, é uma ótima vantagem para quem quer comprar um imóvel. É o que alavanca muito do mercado imobiliário, que é a construção civil como um todo. Porque o imóvel na planta, ele permite para aquela pessoa que não tem uma entrada formada, a pessoa precisa de 50 mil, 40 mil para comprar na hora, no cash, né? A pessoa não tem. Ela consegue parcelar essa entrada, mas a gente tem dois tipos de imóvel na planta. A gente tem uma obra que a gente chama de administração por condomínio, que é uma obra que a gente fala que é a obra com preço de custo. Na teoria, é como se a gente tivesse um grupo de pessoas, um grupo de condôminos que se juntam, contratam um construtor, então eles adquirem esse terreno em conjunto, todos eles são sócios proprietários desse terreno, contratam o construtor e vão pagando mensalmente aquele construtor para executar aquela obra, então divide-se o valor da obra pelo prazo e aquele construtor tira uma taxa de administração daquela obra. Na prática, a gente compra direto do construtor. É o construtor que bota o produto à venda e aí nas vendas vão se formando o grupo condominial, tá? E ele que geralmente vai regendo a obra. Nesse tipo de obra, a gente não tem financiamento imobiliário, então a pessoa ela vai ter que pagar tudo durante a obra. Então, ela tem um preço mais elevado, porque você pagar em 5, 6, 7 anos um valor de botar 500 mil é um valor bem mais elevado de prestação, mas em contrapartida é o tipo de obra que, como eu falei com vocês, é preço de custo. Você pode comprar ela até 30% mais barato do que você comprar um imóvel na planta de incorporação. Então é bom para quem quer morar e muito bom para quem quer investir. A gente tem aqui em Cachoeira a construtora Creta, que pratica esse tipo de obra já há muito tempo. E tem um sucesso com muitos empreendimentos entregues que foram muito bem valorizados, né? E a gente tem a obra também de incorporação imobiliária. Como o nome já fala, na obra de incorporação, o preço já está incorporado. Então, ali já está se levando em consideração os imprevistos, já está se levando em consideração tudo, o lucro do construtor, o custo do construtor. E nesse tipo de obra você consegue financiar. Então, aquela entrada que de 10% a 20% que ela fica grande durante o período, você consegue parcelar pelo tempo da obra. Quando você terminar a sua obra, é que você vai conseguir ali financiar e iniciar o pagamento da prestação de financiamento. Então, o imóvel na planta, ele ajuda muito quem quer adquirir o primeiro imóvel e ainda não conseguiu se estruturar de uma maneira adequada ou da maneira que gostaria para conseguir adquirir. Aqui em Cachoeira a gente está vendo muito loteamento agora. Sim. Quais são as vantagens e desvantagens de comprar um terreno nesses loteamentos? Olha, atualmente... Pensou muito, hein? Eu não vejo muita desvantagem, não. É. A gente tem um loteamento aqui em Cachoeira que foi entregue recentemente. Foi entregue não, está em obra, mas foi vendido em 1 ano. E esse loteamento as pessoas já estão tirando, já estão vendendo ele tendo lucro, né? Cachoeiro tem um problema de PDM no plano diretor municipal, que é condomínio fechado. Hoje a gente não aprova condomínio fechado em Cachoeiro. O que já teve, né? Já existe no mercado, mas daqui para frente hoje a gente não tem conseguido aprovar. A gente está em conversa até com a prefeitura, com as secretarias, para que a gente consiga desenvolver e resolver isso, porque o loteamento existe também 2 formas. Existe o condomínio fechado e existe o loteamento aberto. O loteamento aberto é você realmente ter tipo a formação de um bairro lá na frente, né? Uhum. O Gilberto Machado começou assim, por exemplo, aqui onde a gente está instalado. Você tem a quadra, você tem um lote, você escolhe, você adquire, mas ele é um loteamento aberto. Então, é a formação mesmo de um bairro.
O condomínio fechado, a pessoa vai ter uma exclusividade maior, né? Então, ali, geralmente, o condomínio fechado, ele é vendido ou não com um lazer já, para a pessoa ali realmente já ter uma movimentação ali. Geralmente, ele tem uma característica de ser um pouquinho mais afastado das cidades. Então, ele tem uma proposta de muito mais segurança e de pessoas que realmente querem morar naquelas casas dos Estados Unidos, sabe? Que não tem muro. Sim, do sonho. É o sonho de todo brasileiro, né? Mas loteamento em Cachoeiro, por conta da procura, do aumento da procura de casas que eu comentei com vocês aqui, tem aumentado bastante e tem sido um ótimo negócio. Agora ficar de olho também com loteamento irregular, né? Porque isso aí dá uma dor de cabeça depois para legalizar, né, Mayara? Dá sim. É muito comum também loteamento irregular e a gente tem bairros em Cachoeiro que, em geral, eles são irregulares, né? A gente tem algumas opções para regular esses imóveis ou a gente tem ali um grupo de pessoas que se juntam para poder viabilizar isso, ver qual é a documentação que está faltando, mas o mais comum é o uso capião, né? É o mais comum, quando a pessoa fica ali determinado período sem causar nenhum problema, que é o que a gente chama de posse mansa e pacífica, e aí entra na justiça pedindo uma uso capião hoje. A gente tem duas opções, a gente tem a judicial e a extrajudicial. A judicial você vai a juízo e o juiz concede, é um processo que, hoje eu não sei, mas antes da pandemia era um processo que estava relativamente rápido, ele durava em torno de 6 meses. E a extrajudicial ela é mais rápido ainda, porque ela é feita direto em cartório. Mas ela tem que ter ali todas as regras certinhas para você poder fazer. Salvo engano, o acompanhamento de um advogado. Ela é um pouquinho mais caro, mas você ganha no tempo, que ela é feita de maneira bem mais rápida. Perfeito. Agora, como é que está aí a procura por esses terrenos para casa? O pessoal está indo mais para a zona periférica das cidades? Como é isso? A gente tinha um condomínio lançado em Cachoeiro, não, né? A gente tinha alguns condomínios lançados em Cachoeiro que foram... Pode falar o nome, gente? Tô falando já há muito tempo, né? Todo o programa eu tô falando tudo aqui, mas eu vou falar. A gente tem o Verana, que já foi lançado há um tempo, que é uma proposta de condomínio fechado, que tinha um estoque, ainda tem sido muito bem vendido na pandemia. A gente teve o Liberdade, ali no BNH, que é uma proposta de loteamento aberto, que nós também tivemos vendas muito boas, acho que foi em 2018 ou 2019, que foram, quase certeza que foi 18, foram vendas muito boas, que ali não tem condomínio, é a proposta de uma formação de um bairro mesmo, como eu falei com vocês, que aí pode comércio, por exemplo, né? No condomínio fechado, geralmente não se tem comércio dentro do condomínio fechado, ele é estritamente residencial. E a gente teve também o Paradise Hills, ali no bairro Paraíso, próximo à Aviação Itapemirim, ele foi 100% vendido em um ano, e ali as pessoas que adquiriram já estão conseguindo revender acima do valor que foi comprado, então isso é bom para a gente, sinaliza que foi um bom produto de mercado. E a gente está tendo uma procura muito boa. A gente vai ter novidades aí, eu não sei se eu estou autorizada a falar ainda não, mas a gente tem bastante loteamento sendo aprovado em Cachoeiro e a gente deve ter aí em torno de uns 3 a 4 produtos sendo lançados no mercado em breve, tanto para um público com um lote mais acessível, tanto para um público com um lote mais diferenciado. Olha, e o que o comprador deve levar em conta, levar em consideração e decidir antes de comprar um terreno ou comprar um imóvel na planta? Primeira coisa, sempre quis falar isso, obrigada, que notícias. Primeira coisa é parar de ter preconceito com a topografia de Cachoeiro. As pessoas falam assim, nossa, vou construir nesse barranco. Mas não é sempre assim. É óbvio que um lote plano, ele é valorizado em Cachoeiro porque a gente tem uma topografia acidentada, né? Então, assim, a conta é mais ou menos assim, quanto mais plano é o lote, mais caro ele é. Em contrapartida, o lote acidentado, você vai gastar mais para deixar ele plano. Então, depende aí do tempo que a pessoa quer realmente, às vezes, iniciar a construção dela, né? Porque, às vezes, ela quer comprar só o lote, daqui a um tempo ela vai construir, vai ajeitando com calma, ela não tem tanta pressa. E depende também da capacidade que o cara tem para investir, né? Então, assim, quer comprar um lote plano, ele tem que ter ciência que ele vai pagar um pouquinho mais caro, tá? Só que, muitas das vezes, o lote em aclive ou em declive, que a gente fala, para fazer a fundação desse lote, a gente vai precisar subir uma fundação que a gente consegue aproveitar um pavimento de garagem, porque às vezes a gente tem um lote plano que ele é pequeno.
Então a gente não consegue fazer 2 vagas, 3 quartos, uma área de churrasco, um quintal, a gente não consegue fazer isso tudo. E aí, às vezes, é por isso que a gente sobe mais de um pavimento, né? E o lote, que ele às vezes tem um aclive um pouquinho, ou declive um pouquinho mais acentuado, a gente consegue realmente fazer a fundação, já aproveitar aquela fundação para um pavimento de garagem. E ali, que aí acaba que assim, a garagem, entre aspas, ela é importante, mas ela não faz parte do que a pessoa quer de funcionalidade da casa. Então, assim, a primeira coisa é olhar essa topografia com menos preconceito, ver o lote de uma outra forma. Eu vejo muito isso quando eu tenho contato com engenheiros, arquitetos, eles olhando para o lote dessa forma, sabe? Tem lotes que têm muito potencial de, por exemplo, você aproveitar alguma coisa comercial naquele lote, quem tem, né, às vezes é o que a gente já trouxe aqui também, às vezes a pessoa trabalha e mora na mesma casa e ela não quer confundir a casa com o negócio dela, né? Então, ela consegue fazer um comércio embaixo, fazer ali em cima, aproveitar para fazer a casa dela, e isso é muito bacana em termos de cidade também, né? Que delícia a gente ter, né, embaixo de um prédio, imagina, um comérciozinho como uma cafeteria, como uma padaria ou um churrasquinho, que a gente pode aproveitar. Outra coisa que eu indico é a contratação do arquiteto e a contratação do engenheiro, para que a pessoa possa ter noção se o que ela imagina e o que ela quer para ela vá de encontro realmente ao que ela está precisando, e sempre consultar o corretor para que ela consiga estreitar, afunilar as opções dentro do que ela procura, né? E também para ela ter noção de mercado. Eu vejo muita gente comprando um lote com a expectativa da vinda de uma futura empresa que ninguém sabe se vai vir mesmo, e Só aquilo ouviu não... falar e pronto. Aí pronto, a pessoa bota um dinheiro num lugar que, dependendo, a pessoa assim, só tem aquele tiro para dar. E aí, às vezes, acaba colocando num lugar que tem tanta expectativa, que é o que a gente chama no mercado de especulação. Especulação, exatamente. Não funciona, né? É muita variável que tem aí nesse mercado. Agora, Maiara, atualmente é mais vantagem comprar o terreno, começar do zero, né, como a gente falou no começo, ou pegar, por exemplo, um terreno com essas casas no esqueleto, né, que você falou que não são muito valorizadas, mas para quem compra é bom. Sim. Aí vai do quanto a pessoa tem para investir em acabamento, né? Eu vendi uma casa no esqueleto, por exemplo, que era tudo que a pessoa queria, e ela terminou, pagou o valor e terminou só o acabamento. Mas, assim, a aquisição com construção, quando bem feita, ela é muito legal, essa linha de financiamento imobiliário, que ela consegue realmente ir liberando o dinheiro de acordo com o que a obra vai andando. Então, é uma proposta de financiamento. Na verdade, é um financiamento que a Caixa vai pagando a obra, entendeu? Ou outro banco, mas a mais forte é a Caixa. E a gente também tem a opção hoje, Fernanda, da pessoa comprar a casa e o terreno, né? A casa pronta. Você falou. Né? Ela já consegue financiar ali o terreno com a casa, com tudo pronto, que aí é a aquisição de casa mesmo, né? Que aí, quando tá tudo certinho, tá tudo regularizado, a pessoa já vai financiar direto, que seria uma opção que tem um pouquinho menos de dor de cabeça para quem tem um pouquinho mais de pressa. Agora, Maiara, o pagamento de um lote, ele também pode ser financiado? E para quem quer construir, é indicado financiar um lote? Porque, assim, geralmente a pessoa também quer financiar a construção, né? Sim. Então, a gente vai depender da forma que a pessoa comprar. Vou responder sua pergunta em partes, né? O financiamento de um lote é possível, sim. Não é todo banco que faz, tá? De um lote pronto. Obviamente, o lote precisa estar regularizado, com a documentação certinha. Geralmente, a entrada é maior e o prazo de financiamento é um pouquinho menor. Então, a gente tem aí a entrada na faixa de 30% a 20%, né? Mas geralmente é 30% a entrada de um lote. E o financiamento, ele é geralmente na faixa de 10 anos, de 120 meses, e não de 35 anos, como a gente já trouxe aqui de um financiamento residencial, tá?
Uma outra opção é você comprar lotes de loteadoras. Então, esses lançamentos que tem em Cachoeiro, a pessoa vai financiar diretamente com o loteador, diretamente com o construtor. Ela vai pagar também a entrada dela parcelada ali e vai, depois de um tempo, financiar no banco, se ela quiser, ou ela pode pagar o lote à vista, ou ela pode financiar no banco, ou ela pode também pagar tudo direto para o loteador, né? Qual era a outra parte da sua pergunta? Me perdi. Para quem quer construir, se é indicado financiar o terreno, porque a pessoa também pode financiar a construção. Sim, isso é uma questão que eu volto na minha primeira resposta. É a pessoa saber o que ela quer. Porque quando a pessoa compra com loteador, geralmente o prazo de financiamento de loteamento são de 10 anos, quando você compra direto com loteador. Ou seja, nesse tempo é difícil construir, fazer outro financiamento, se a pessoa não tem um dinheiro, né? Exatamente. Então, assim, é importante pensar nisso para que você consiga realmente realizar o seu sonho. E eu vejo muita gente, às vezes, comprando um lote e dá, sei lá, 3, 4 anos, a vida da pessoa foi para outro lugar e mora num apartamento, entendeu? Então, se a pessoa consegue pagar o lote ainda, que pague, porque é muito difícil perder dinheiro com lote, porque o lote não tem custo. Para o investidor, quando você compra um apartamento, se ele fica fechado, ele não está alugado, você tem condomínio, água, luz, IPTU. O lote, você só vai ter que roçar ele de vez em quando e pagar o IPTU. Então, assim, lote é um bom investimento a médio e longo prazo para que a pessoa consiga realmente aí, depois de determinado tempo... Sabe quando pai e mãe passam e falam assim, meu filho, aqui era tudo mato, quando papai era pequeno, mamãe era pequena. Hoje é isso aqui. É mais ou menos essa a ideia. É você ver um lugar que tem potencial de crescimento, adquirir e deixar lá, que depois de determinado tempo, com certeza vai ter uma rentabilidade excelente. É isso.